noite! Boa noite! Sejam bem-vindos, seja bem-vindo você, seja bem-vindo a sua família, a nossa transmissão ao culto de oração nos lares, que começa aqui no nosso programa e termina na sua casa com o tempo de oração. E nós queremos agradecer a Deus por tudo isso, né? E o que Deus tem nos feito. E eu gostaria que já começasse a compartilhar o link, que é para nós podermos já ir fazendo esse trabalho de compartilhamento, para que aqueles que não têm Facebook, lembrando vocês que estão e que estão nos grupos, vocês podem compartilhar, no caso, pode compartilhar o link com outras pessoas que não têm Facebook, porque é público o link, tá bom? Estou só esperando chegar aqui, aí eu vou mandar para os grupos. Já compartilhei. Já? Ok, então está aqui compartilhado e eu vou compartilhar aqui agora. No meu status, eu vou compartilhar no de oração da igreja, diretoria e adolescentes. E aí você pode compartilhar com qualquer outro amigo, tá bom? Lembrando a você que nós estamos estudando Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20. Estamos indo com calma para que você possa... Ok, sem problema, ótimo. Agradecendo a Deus tudo que tem sido feito. Eu gostaria, meus queridos, de começar cantando 2 hinos. 350, e aí eu vou precisar dessas vozes gogós de ouro aqui de casa, tá certo? Né? Aqui, Elisu, Elienai, Eliseu e Elioena, tá certo? E eu gostaria de convidar você a cantar o hino 350 e o hino 368, tá certo? 350 e o 368. Então, são os 2 hinos que nós vamos cantar. Quero Salvador comigo, só com Ele. Caramba! Posso andar. 57? É? Dia 57 de live. O Eliseu está me lembrando que essa é a nossa 57ª transmissão, tá certo? É a transmissão de número 57, né? Então, graças a Deus chegamos até aqui. Daqui a pouco vai ser um 100. Vamos cantar? Quero Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer. Confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, ter passar além da morte, longe do perigo e dor. Confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor.
Agora eu gostaria de cantar com você o 368, sob o título Confiança, 368. 368, Salvador bendito, 368. Lembrando a você que está nos assistindo que você pode colocar o seu pedido de oração enquanto o programa está acontecendo, né? Você vai colocando o seu pedido de oração aí. Nós temos 15 pedidos já programados aqui, que vieram chegando, ou que a gente teve contato com situações. E geralmente os irmãos ligam para a gente durante a semana, já contando ou compartilhando alguma necessidade, ou alegria, ou agradecimento. E a gente aproveita e já traz para o programa de quinta-feira, tá bom? Vamos lá! 368. Salvador bendito, terno bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para Vamos abrir as nossas Bíblias, e nós vamos abrir as nossas Bíblias para Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Efésios
capítulo 6, do verso 10 até ao verso 20. Efésios capítulo 6, do verso 10 até ao verso 20. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Vou convidar minha filha Lisua, que está hoje responsável pela manipulação da câmera. Ela vai reposicionar a câmera para nós. E eu gostaria de já relembrar algumas coisas. A igreja de Éfeso foi fundada, né? Não, a do meio, fica mais fácil. Esse aqui é qual é esse aqui? Não. Só aqui, ó, do meio. Fica mais fácil. Esse é do meio? Era de primeira? E aí, no caso, eu gostaria de lembrar que a igreja de Éfeso é um trabalho de Paulo que inicialmente ele foi ali, depois ele deixou Áquila e Priscila naquele local, tá certo? E ele, depois então desse tempo é que ele volta e ali ele acha alguns discípulos de João, ali essa referência no capítulo 19, ele começa um trabalho, o trabalho desenvolve e cresce. Ali em Éfeso há uma confusão feita por Demétrio, que ganhava dinheiro com os nichos de Diana, e por conta dessa confusão, não muito tempo depois, Paulo teve que sair dali, justamente para continuar seu ministério em outros locais. Paulo fica sabendo, possivelmente por Epafrodito, é o que nos parece, ou talvez, quem sabe até mesmo Tíquico, que ao que nós entendemos pelas escrituras, eram presbíteros, eles dizem as dificuldades que as igrejas daquela região ali estão, e entre elas a igreja de Éfeso, que tem uma dificuldade de entender o que é a igreja, e o que isso significa, qual é o significado real desse novo corpo, do corpo de Cristo, desse novo grupo que é formado entre judeus e gentios. Então Paulo passa essa carta para explicar até o capítulo 3 o amor de Deus e o plano soberano de salvação que inclui a igreja, que a igreja faz parte desse plano maravilhoso de Deus, né? Depois que ele fala sobre isso, ele vem para a parte prática, falando que os irmãos devem viver unidos
e sob a liderança de autoridades que foram dadas por Deus como dons à igreja. Foram dados como dons ao corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo possa crescer e desenvolver. Isso é extremamente importante para nós. Então, a partir do versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, ele começa a falar sobre questões mais práticas, sobre esse novo homem que foi feito por Deus, que nasceu. Ele deve abandonar tudo que é da velha natureza, dos velhos costumes, das velhas coisas, quando a pessoa não conhecia Deus, não conhecia Jesus, não fazia parte da família de Deus, mas agora fazem parte da família de Deus. E ele fala algumas coisas práticas, como mentira, como roubo, como maledicência. Ele também, no capítulo 5, deixa muito claro que o crente deve abominar a imoralidade e com todas as práticas que não são condizentes à verdade de Deus. E ele faz uma ordem que, ao invés das pessoas se misturarem com o mundo, se embriagarem, deveriam encher-se do Espírito. Isso é, deixar-se controlar pelo Espírito de Deus. E ele aplica isso de uma maneira bem prática na família, onde as mulheres devem obedecer aos seus maridos, submeter-se aos seus maridos no Senhor. Os homens devem amar a sua esposa com a medida de que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é justo diante de Deus, e os pais devem criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, sem os irritá-los, sem os provocá-los também à ira. Os escravos devem obedecer aos seus senhores para honrar a Deus, né? Lembrando que eram escravos mesmo, tá bom? E aí ele, depois de fala com o Senhor, dizendo, olha, vocês também têm que ter uma atitude correta, porque o Senhor dos escravos é o mesmo Senhor de vocês, e ele não vai, para com ele não tem acepção de pessoas, não é porque vocês são mais ricos que ele vai tratar vocês melhores, ou vai deixar de punir o pecado de vocês. Então Paulo deixa isso muito claro. Depois disso, como ele não poderia abranger tudo que diz respeito à vida cristã numa simples carta, Paulo diz assim, olha, quanto ao mais... Isso é, quanto a tudo que envolve vida cristã, vocês têm que ser fortalecidos, vocês têm que ser tomados por Deus. E aí ele usa o imperativo, porque é muito interessante que ele usa o imperativo, mas a palavra está no passivo, quer dizer, é um imperativo que eu devo procurar me colocar sob o controle de Deus. Eu devo procurar me colocar sob a direção de Deus na minha vida. Não é simplesmente uma ação minha, é eu permitir que o Espírito me use, é eu permitir que o Espírito Santo de Deus me domine. E aqui eu quero repetir novamente para você que está me ouvindo, não existe essa história de ter mais ou menos do Espírito. Quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe na medida certa. Então, quando se diz enchei-vos do Espírito, é uma expressão, porque o Espírito é justamente, vem na palavra pneuma, tá certo? Então é encher-se, mas a ideia é ser tomado pelo Espírito. Então quando nós falamos ser cheios do Espírito, é permitir que o Espírito Santo controle mais a nossa vida. É permitir que o Espírito Santo seja aquele que domina a nossa vida. E aí Paulo então diz, olha, e aí vocês precisam fazer um ato. Vocês precisam revestir-se da armadura de Deus. É muito interessante que ele diz, olha, quanto ao mais vocês precisam ser fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Mas para isso acontecer, para que Deus domine a sua vida, para que você possa ser um veículo do poder de Deus, é necessário que você se revista da armadura de Deus. E aí Paulo usa uma figura de linguagem, uma simbologia. Ele pega um soldado romano, que era algo muito comum para que os seus leitores entenderiam de maneira muito clara, né? Nós temos agora que perceber, a 2000 anos de distância de Paulo, a gente entender aqui. Você já pensou, se fosse nos dias de Paulo, diz, olha, vocês usam rifle, vocês usam a baioneta, então seriam armas mais modernas que Paulo usaria como ilustração. Paulo adora ilustrações, mas ele pega o soldado romano, mas graças a Deus, devido à história, devido à guarda de informações dos séculos anteriores, a gente pode ter uma ideia mais clara do que Paulo está falando. Então Paulo pega um soldado romano e usa ele como exemplo para que ele entenda, você não pode tomar algumas armaduras, algumas ferramentas, algumas partes da armadura, você tem que tomar toda a armadura. Ele está dizendo, na batalha,
o soldado tem que ir com toda a armadura. E já era muito clássico, já era muito entendido que, de fato, os soldados romanos tinham todo um aparato para ir para a guerra. E isso nós precisamos ter esse entendimento. E esse entendimento dessa figura, Paulo traz ele para os crentes dizendo, olha, você não pode ficar escolhendo qual armadura você quer. Não, eu só vou com as botas, eu sou bom. Não, ele diz, olha, você tem que tomar toda a armadura de Deus. E ao tomar toda a armadura de Deus, você passa a ser tomado por Deus. Deus passa a controlar mais a tua vida. Ele passa a te revestir mais com o poder dele. Mas por que é que eu preciso ser revestido? E por que é que eu tenho que ter essa armadura? Ele diz claramente por quê. Para que nós possamos ficar firmes contra as armadilhas de Satanás, contra os campos minados que Satanás vai colocando. Nós temos um inimigo que ele é inteligentíssimo. Nós temos um inimigo que ele é poderoso. Nós temos um inimigo que é ótimo de armar ciladas. Foi assim lá no Éden, ele armou uma cilada para Adão e Eva. E Adão e Eva caíram. Então, se Adão e Eva, que eram pessoas perfeitas, caíram, quanto mais nós, se nós não nos revestirmos dessa armadura, dessa batalha. É interessante que muitas pessoas desprezam isso. Parece que há dois extremos no mundo evangélico. Ou você super enfatiza Satanás, diz tudo é o diabo, tudo é os demônios, ou você esquece isso e trata tudo como se fosse a obra do acaso, ou simplesmente é coisa do homem. E Paulo diz, olha, vocês precisam se armar, vocês precisam tomar essa armadura por conta das ciladas, das armadilhas do diabo. Porque a nossa luta, eu tô usando uma ilustração, é como se Paulo estivesse dizendo, mas não estou falando de guerra de homens. A nossa luta não é contra sangue nem carne. Não estou falando de sair todo armado e batalhar no campo de batalha. Eu estou falando que é um campo de batalha muito mais sério, no qual os nossos olhos físicos não podem ver, mas eles são reais, porque essa batalha se trava nas regiões celestiais. E nós estamos no reino de Deus, que faz parte desse mundo não visível, mas real. Não estamos falando aqui simplesmente um mundo paralelo, como se fosse uma coisa meio cósmica paralela, mas estamos falando de algo que acontece nesse momento, mas que está oculto aos nossos olhos, pelo menos nossos olhos físicos. Mas para aqueles que têm a fé em Cristo, eles creem nisso e podem perceber essa verdade. Paulo diz que essa luta não é contra, mas é contra todo tipo. Ele usa aqui algumas expressões que ele diz assim, olha, é contra os principados, as potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma dimensão ou há um certo aspecto nessa nossa vida, na criação, que é chamado mundo espiritual. E nesse mundo espiritual há uma batalha muito grande, que Paulo traduz aqui como regiões celestes. Essa região celeste é real para nós. E é aí onde há uma batalha extraordinária, há uma batalha travada, e que nós precisamos estar cientes. E para que nós possamos estar nessa batalha de maneira a vencermos, a estarmos prontos, é preciso que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. Paulo diz claramente, primeiro, essa armadura é importante por causa das ciladas que nós vamos enfrentar. Por conta do que Satanás prepara, de fato, prepara contra os servos de Deus. Por causa do que Satanás tem feito. Então, quando um crente, ele não se preocupa de se preparar, se armar, é porque ele não leva a sério essa batalha. Porque o nosso inimigo, ele arma as ciladas. Olha, os acontecimentos da nossa vida têm grande importância para o mundo espiritual. E os seres espirituais estão muito interessados nos acontecimentos da nossa vida. Há uma batalha muito séria que ocorre nesse momento. Entre os seres de Deus, os anjos eleitos, e os seres reprovados,
os seres caídos que são os demônios. Mas eles batalham contra os servos de Deus também. Essa batalha nós não estamos isentas delas. Nós crentes não estamos isentas dela. Nós estamos dentro dela. E se nós não estivermos preparados, nós vamos cair nas armadilhas de Satanás. Se nós não estivermos atentos, Satanás vai deixar as iscas deles, vai deixar os campos minados e vai explodir com a nossa vida. Ele é astuto. Os seus seguidores, os seus servos demônios são astutos. É por isso que muitas vezes nós não sabemos porque certas coisas acontecem e às vezes a gente perde o controle, a gente perde a estribeira e a gente não para perceber que é Satanás. Muitas vezes acontece algo na casa e o marido já fica desaforado contra a esposa fica desaforada contra o marido, e aí já os pais descontam nos filhos e a casa vira um verdadeiro campo de guerra, mas ninguém percebe que isso é artimanha de Satanás. Ele plantou só uma coisa, porque ele sabe, ele conhece a nossa natureza, sabe onde nós temos fraquejado. É incrível como o nosso inimigo é excelente em armar armadilhas. Lembra que Davi era um homem de guerra, um homem vencedor, mas ele tinha uma fraqueza e Satanás sabia disso. E justamente por ser homem de guerra, na hora que Davi deixou de lutar, foi quando ele caiu. Nós vemos, por exemplo, Elias, um homem de Deus, de fé, de poder, de palavra, mas Satanás sabia que Elias estava fragilizado e usou Jezabel e Elias cedeu. Há tantos outros homens de Deus que caíram em algum momento da vida. Pode não ter sido algo totalmente drástico, pode não ser algo totalmente horrível, né? Então é preciso que justamente você entenda que, como servo de Deus, você, se não estiver prestando atenção, e não tomar essa armadura, você vai cair em alguma cilada. Você vai cair em algum momento. Você já se sentiu cansado como crente? Eu já me senti várias vezes. Mas esse é um perigo. Porque a batalha do crente não para. Eu queria entrar no versículo 13. Paulo novamente repete: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele falou já no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Ele diz por quê? Porque há ciladas, há um inimigo e há um grande exército que batalha contra nós. Mas ele diz, portanto, por essa razão, porque nós estamos batalhando contra esse exército terrível, tome toda a armadura. É duas vezes que ele fala isso no texto. E se o Espírito Santo leva Paulo a dizer duas vezes a mesma coisa, é porque é algo urgente e necessário e que com certeza nós temos o costume de não levar a sério. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Veja só. Agora entrou mais um ingrediente. Antes ele disse que nós tínhamos as ciladas de Satanás, nós tínhamos uma batalha contra todo um exército, todo um reino contra nós. Ele diz, por que a gente tem essa batalha? Então tome, pegue, se aproprie, vista toda a armadura de Deus. E ele usa essa expressão todas as vezes, toda a armadura de Deus, verso 11, toda a armadura de Deus. E depois eu vou explicar para você por que é que essa expressão toda a armadura de Deus é importante quando nós entendermos o que é essa armadura de fato. Para aqueles que são novos nas minhas mensagens, talvez você ainda não compreenda. Aqueles que já me assistem há mais tempo, você terá essa condição de lembrar, né? Talvez já saiba qual é a resposta. Mas ele diz aqui, olha, toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Que dia mau é esse? Eu creio que a expressão é genérica.
Mas o meu antigo pastor, o pastor Zé Duarte, ele entendia que o dia mau era o dia que o próprio diabo vinha nos tentar. Ele não mandava mensageiros deles, ele não mandava súditos, ele mesmo pessoalmente vinha. Eu não sei se é exatamente isso, mas isso já seria suficiente para nos estremecer. Eu creio que o dia mau é dia onde as coisas estarão tremendamente difíceis. Será um dia complicado para nós. Será aquele dia que as nossas forças estarão praticamente se acabando. Será aquele dia que a gente talvez esteja duvidando até que Deus ainda está conosco, visto tantos problemas que têm acontecido, tantas coisas que têm acontecido, tantas desgraças que têm acontecido, tantas tribulações que têm acontecido. Para mim, o dia mau é aquele dia em que as nossas forças parecem que vão acabar e a gente vai desistir do Evangelho, vai entregar os pontos na batalha. Para mim, esse é o dia mau. Esse é o dia difícil. Esse é o dia complicado. Pode ser também, como meu pastor diz, o dia em que Satanás vem. Mas ele diz, para resistirdes no dia mau. É muito interessante porque muitos aqui devem já ter passado, estejam passando por tipo de tribulações. Tribulações que você não tem nem como descrever de maneira exata o que aconteceu, o que está acontecendo. Uma perda sem tamanho, uma perda inexplicável. Um acontecimento na sua família que você não esperava. Ou mesmo uma encurralada, um momento em que você precisa de fato decidir ficar firme. Eu quero dar alguns exemplos aqui para você, só para você ter uma ideia de grandes homens de Deus. Vamos pensar aqui em Sadraque, Mesaque e Abdenego, naquele dia que eles estavam ali e o rei disse, todos têm que ficar de joelhos, e só eles ficaram de pé. E o rei disse, olha, se vocês não se ajoelharem, eles três ficaram de pé, perdão, os outros se ajoelharam, eles três ficaram de pé, obrigado aí pela olhada me corrigindo. Quando só os 3 hebreus ficaram de pé e o resto ficou ajoelhado, e Nabucodonosor diz, olha, se vocês não se ajoelharem, eu vou mandar acender 7 vezes mais essa fornalha, e quem é o Deus que vai livrar vocês? Ali é difícil, ali é um dia mau. Porque para nós que estamos aqui, que enfrentamos um problema aqui e acolá, que enfrentamos uma oposição, a gente, puxa, a tribulação foi difícil. Irmãos, não chega nem perto do que é você estar diante de um cara que pode mandar te esquartejar todinho e tem a sua ira, ele se acha Deus e quer te humilhar na frente de toda a sua nação. E dizer, eu quero saber quem é o Deus, eu vou acender 7 vezes. E Sadraque, Mesaque, Abdenego, Ananias, Misael e Azarias dizerem, rei, nós não vamos fazer isso. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos dobrar os nossos joelhos à tua estátua. Ou então, Daniel, que Dario, ludibriado pelos seus outros assessores, colocou uma ordem que só a ele poderia haver adoração, e Daniel orava 3 vezes ao dia, e Daniel viu aquela ordem, e estava escrito, e quem não obedecer vai ser lançado na cova dos leões. E Daniel sabia que iria pagar com a vida dele. É um dia mau. É um dia que você sabe que ou é seguir a Deus ou é morrer.
Ou é seguir a Deus? Perdão, ou é seguir a Deus e morrer? Ou negar o Senhor e continuar vivo? Ou é seguir a Deus e perder o emprego? Ou ter a sua promoção? Ou é seguir a Deus e perder a amizade? Ou ter que abandonar essa comunhão que não edifica? É seguir a Deus e perder a causa? Ou mentir e ganhar a causa? Quer dizer, existem muitas situações da vida onde nós temos que decidir se nós vamos ficar firmes, se nós vamos ficar de pé, ou se nós vamos ceder para o pecado. Existem N situações que o diabo arma ciladas, e chega aquele momento da nossa vida que nós precisamos decidir. E aqui, olhando para você que está me assistindo, não me olhe como alguém que nos dias maus sempre foi vencedor. Eu já tive minhas derrotas, das quais eu me arrependo tremendamente na presença de Deus. Mas eu sei que eu fui derrotado porque eu não me apropriei devidamente de toda a armadura de Deus. O dia mau para mim é o dia em que a tua fé é de fato testada. É o dia em que o teu posicionamento de servo de Deus realmente é testado. É no dia que crer no Senhor é testado para a tua vida. Esse para mim é o dia mau. É no dia que você tem que de fato confessar Cristo, seja por palavra ou seja por atitude. É no dia que você tem que resistir à tentação, por mais prazerosa, aprazível, vantajosa que ela tenha, por mais xingado, por mais maltratado, por mais considerado como besta que você seja, por não ter aproveitado aquela oportunidade, mas por ser fiel a Deus, era um dia difícil para a sua vida. E você precisa resistir esse dia mau. E ele diz, vencer tudo. Tudo. É interessante que Paulo usa uma expressão de não apenas de uma coisa, mas de uma parte. Ele usa um absoluto. Geralmente ele está usando vários aspectos numa única palavra. Há muitas situações em que você tem N coisas a enfrentar. Não se trata apenas de um único momento. Não, é agora, eu estou aqui, né? No meu relógio aqui, às 15 para as 8, eu tive uma tentação, foi difícil, mas eu venci. Às vezes é um dia todo. Às vezes é uma semana toda. Às vezes é um mês todo. A expressão dia mau não está falando simplesmente de um dia de 24 horas. Está falando de toda uma situação que nós enfrentamos e que temos que enfrentar, e que é uma situação que temos tudo para fracassar, porque é uma situação difícil. Mas há uma forma de vencer: ser tomado pelo poder de Deus, ser fortalecido. A ideia aqui é muito interessante, porque a batalha nos enfraquece, a batalha nos deixa cansado. Ele diz, quanto ao mais. É interessante porque, se você perceber, só o que ele vem dizendo de lá até aqui já nos cansa, como crente. Quando eu digo nos cansa, é quando a gente pensa assim, rapaz, até aqui no capítulo 6, verso 9, já está difícil viver a vida cristã. Eu já observei que tem muitas coisas que eu tenho que melhorar, tem muitas coisas que eu tenho que ir melhor. Então a gente pode dizer, puxa, mas como é pesada essa batalha. E aí Paulo diz, quanto ao mais, ainda tem mais. Mas vocês podem ser fortalecidos. Vocês podem tirar forças
desse cansaço de caminhada. Mas para isso vocês têm que estar revestidos da armadura de Deus. Vocês são tomados pelo poder de Deus. Vocês são revestidos para que, apesar de anos e anos e anos de luta, vocês possam estar firmes. É muito abençoado para mim, que já estou caminhando aí para os 4.9 daqui a alguns dias, né? Quando eu volto à minha igreja de infância e encontro ali homens e mulheres de Deus que eu conheci quando eram crianças. Alguns o Senhor já levou, mas estão lá na igreja. São crentes fiéis, são crentes verdadeiros, são crentes que estão firmes no Senhor. É muito bom. Sabe por que nós precisamos de crentes verdadeiros, de testemunho? Porque cada geração, cada nova geração precisa perceber na prática que o Evangelho é real. Eu entendo quando as pessoas dizem, olha, não olhe para mim, olhe para Cristo. Eu entendo o que elas querem dizer. Mas nós crentes precisamos cada vez mais nos apropriar do que disse Paulo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo dizia, olhe para mim. Olhe para mim. Não com vaidade, não com orgulho, mas ainda eu tenho me esforçado. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Mas para isso nós precisamos revestir toda a armadura de Deus. E sabe, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse é o último aspecto que é enfatizado aqui por Paulo. Eu não sei quantos já passaram por essa experiência, mas muitas vezes quando nós dedicamos nossa vida, ou temos um projeto, às vezes nós dedicamos um ano. Tipo, por exemplo, eu me lembro que num ano da minha vida eu fui presidente de mocidade, das mocidades vestibulares do Pará, a Ambrepa, né? E desculpa aqui, mas eu não lembro qual foi o ano. Os 4.9 já estão pesando antes do dia. Mas depois que passou eu queria descanso. Eu não queria nada com nada. Eu já estava tão cansado que eu digo, não, eu quero descansar, não quero me meter mais com nada não. Né? É normal a gente dizer, não, cara, não. Às vezes você passa um ano na presença da mocidade, na presença da feminina, ou num serviço, e você foi um ano puxado e tal. Chega aquele final de ano, não, eu quero descanso, eu não aguento mais, deixa isso para outro, estou cansado, coloca outra pessoa, eu já fui, já dei, né? Já dei o que tinha que dar. Isso é muito comum. Então às vezes a gente tem batalhas e mais batalhas, batalhas e mais batalhas, e tem hora que dizer, não, eu cansei. Paulo diz, sabe por que nós precisamos dessa armadura? Não apenas para vencer, mas para continuar firme, porque a batalha não para. Para continuar de pé. Paulo está usando toda uma linguagem aqui que para qualquer militar que está em combate, ele sabe. Porque ele sabe que enquanto a guerra não terminar, ele não há descanso, ele está sempre em perigo. E esse é o problema. Às vezes tem aquele momento das batalhas mais intensas e há um momento de trégua. E aí dá uma relaxada. Paulo diz, não, é preciso que você lembre que você precisa estar firme no Senhor. Você precisa estar firme sempre. Você vai ter dias difíceis, dias de batalhas muito pesadas, de batalhas duras, e que talvez, pela graça de Deus, você consiga vencer. Mas às vezes, se nós não prestarmos atenção, talvez a gente tropece numa coisa tão besta. Eu lembro que às vezes quando eu e o Arthur nós estamos brincando de tênis de mesa, um com o outro, às vezes a gente faz algumas jogadas, a gente joga aí
e às vezes um defende, tem algumas coisas, jogadas difíceis, e a gente joga e consegue, um consegue o ponto numa disputa difícil. Aí o outro vai e saca um saque bem besta, aí a gente erra. A gente fica, puxa, mas o mais difícil a gente conseguiu, e aí eu fui perder logo essa coisa besta aqui. A vida cristã também tem as suas semelhanças. Às vezes a gente pode ter uma vitória extraordinária, uma batalha difícil, a gente venceu, e às vezes a gente cai numa simples mentira que não tinha nenhuma necessidade, a gente vai lá. Toma como exemplo Elias, por exemplo, profeta Elias. O profeta Elias foi ao Monte Carmelo, falou com autoridade, no caso, com Acabe, enfrentou o rei, disse, olha, manda os teus profetas para lá. Lá, junto contra 450 profetas, zombou dos profetas, fez piada com eles, orou a Deus, clamou por fogo do céu, fogo desceu, mandou matar os profetas de Baal, orou, veio chuva, correu na frente do carro de Acabe, fez e aconteceu. Quer dizer, coisas extraordinárias. Aí a Jezabel manda uma cartinha para eles, olha, se tu, os deuses podem fazer o que quiser comigo, se amanhã tu estiver vivo, pronto, morreu. É claro que há toda uma explicação, eu já preguei uns domingos atrás aí, é só para você ver, quando você compara Jezabel com tudo que Elias passou, você diz, poxa, mas como é que Elias de repente deu uma doideira nos parafusos dele? É porque às vezes acontece com os grandes homens de Deus. Às vezes a batalha é pesada, a gente resiste. E às vezes cai numa coisa tão simples que a gente depois pensa, poxa, mas como é que eu fui cair numa besteira dessa? É exatamente o que Paulo está dizendo. Para depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é preciso me revestir? Essa é a pergunta que nós estamos tentando responder já faz algumas quintas-feiras. E na próxima quinta-feira nós vamos continuar. Não é? Para ver exatamente o que Deus quer nos ensinar com esse texto. Vamos orar. Amados e Pai, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelo Teu amor, somos gratos porque o Senhor providenciou algo que pode nos proteger. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos. Obrigados porque nós temos recursos para vencer essa batalha. E nós queremos a cada dia mais nos apropriar dessa verdade. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou pedir a minha filha Elisua que reposicione. O Eliseu já está vindo aqui para o meu lado, porque ele é meu assistente de pedidos, né? Pode vir, meu filho. Os nossos pedidos de hoje. Vamos começar. Eliseu, qual é o primeiro pedido que tem aí para nós? Lídia. A Lídia e a sua família, nós estamos sempre intercedendo pela vida da Lídia, a família dela, lembrando, não sabe, uma jovem das nossas igrejas aqui, da Igreja Bastelar da Fé, que tem a saúde fragilizada e que está fazendo tratamento. Orem por ela, pela Lídia, pela sua mãe Keila, pelo seu pai Elisiário, pela sua irmã Suzana e pelo seu irmão Elineto. Próximo. Então eu gostaria de pedir oração também para a mãe Iracema, principalmente porque ela tem a responsabilidade de cuidar da sua mãe, que é o próximo pedido, né? A dona Naí, o Edson pede pela saúde da sua mãe. Então eu gostaria que os irmãos orassem pela dona Naí, orassem também pela graça salvadora na vida dela, tá bom? Próximo, Eliseu. A irmã Iraci, a nossa anciã da igreja. Também peço oração pela saúde da irmã Iraci e pela saúde da irmã Conceição também, para que Deus dê força, dê saúde para a irmã Conceição cuidar da sua mãe, esse ministério que Deus tem dado para a irmã Conceição. Próximo.
o Abdias, né? O Abdias, que é o pai da Julinha e da Giovana, né? O esposo da irmã Nilcilei, ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, foi cirurgia de apendicite, não é isso? Você sabe sobre isso? Então vamos orar pela total recuperação do irmão Abdias, tá certo? Que é justamente o esposo da irmã Nilcilei. Próximo pedido. Então a irmã Jéssica, né, membro da nossa igreja, mas que está em Tassolândia, porque é onde ela fica a residência, ela pede oração pela sua saúde, porque tanto ela quanto sua irmã pegaram Covid, e ela pede que Deus proteja a sua família, mas a Jéssica tem sentido muito mais sintomas do que a irmã dela, tá bom? Então Jéssica Moraes, não esqueçam, ela está lá em Tassolândia. Próximo. Benedito. Nós agradecemos a Deus a cirurgia do irmão Benedito, que foi dia 24, mas agora, 31, ele tem um retorno, e se tudo estiver certo, já vai ser marcada nova cirurgia. Então, orem pelo irmão Benedito da igreja Emanuel. Próximo. Arnaldo. O irmão Arnaldo, nós somos gratos a Deus, o irmão Arnaldo voltou para casa, irmãos. O irmão Arnaldo já está no seu lar, graças a Deus é diagnosticado já, bem dizer, curado. Então orem pela cura completa do irmão Arnaldo. Próximo, Eliseu. A irmã Cordélia, né, da primeira igreja, também tem entrado em contato conosco, pedindo oração pela sua saúde. A irmã Cordélia também já é uma irmã, já anciã, já de muitas idades, de serviço a Cristo. Então, mas ela pede para que nós oremos por ela, a irmã Cordélia, não é? Que também é uma grande conhecida da nossa família. Próximo, Eliseu. Pedro. Então, a irmã Dora. Agora eu tenho um pedido um pouquinho grande aqui sobre a irmã Dora. Vamos lá. A irmã Dora pede pelo seu irmão, que está no INTO, está se tratando ainda está no oxigênio, o nome dele é Pedro. Pede pela sua cunhada, que é a esposa do irmão Pedro, que também está internada, mas graças a Deus não está sob oxigênio, mas ela está lá por precaução. E ela pede oração pela sua irmã. A sua irmã, deixa eu só ver o nome aqui, irmãos, que eu já esqueci. Justamente o nome da irmã é Maria José, irmã da irmã Dora, que ela teve AVC. Então orem, esses são os pedidos da irmã Dora, tá ok? Próximo, Eliseu. Então Anailton, esposa de Jessileia, agradece a igreja, os irmãos que estão acompanhando a gente pela sua melhora. Diz que já está praticamente curado, assim, tem tido muito progresso na enfermidade dele, e pede que os irmãos continuem orando para que haja uma cura completa dessa enfermidade que ele tem se tratado, e que Deus o cure da forma que Deus quiser. Próximo. Inês. A irmã Inês pede pela sua saúde, principalmente pela uma cirurgia que ela estava aguardando, né? Se eu não me engano é vesícula também, né, irmã Inês? Não tenho certeza. Então ore pela saúde da irmã Inês. Próximo, Eliseu. Próxima. A irmã Guiomar, que é a mãe da irmã Arlete, tá certo? A irmã Arlete pede pela sua mãe, porque ela fez todas as sessões de quimioterapia e agora está fazendo de manutenção. Então olhe pela dona Guiomar, já é uma senhora, é a mãe da irmã Arlete, tá bom? Próximo. Maria. A Maria Clara é uma criança que está internada no Hospital da Criança, é filha da irmã Reginita, né? Que inclusive é lá de da Filadélfia. Então, olhem pela Maria Clara, que é uma criança, inclusive ela está com pneumonia, é? Ela está com pneumonia e com oxigenação baixa. Então, por conta da pneumonia ou alguma coisa, ela está com oxigenação baixa. Então, o nome dessa criança é Maria Clara, tá bom? E aí nós temos um agradecimento também. Quem é, Eliseu? A irmã Ligiane me escreveu hoje dizendo que agradece a Deus, porque ela já vinha há um tempo aí sobre o teste e avaliação para se tornar uma das atendentes do CIOSP, né? E ela foi aprovada e foi contratada para esse trabalho do CIOSP. Então,
ela agradece a Deus, que foi da vontade dele que ela pudesse então conseguir esse trabalho. Então, esse é o agradecimento da irmã Ligiane, tá bom? E aí, obrigado, Eliseu. Hoje o Jacicleia voltou. Não, Jacicleia voltou? Faltou, assim. Ok. Mas podemos orar por ela. Ok. A irmã Esther Moraes, lá de Boca do Acre, pede oração por ela e por sua família, tá bom? A irmã Fran pede oração pela sua saúde, né? A Fran teve febre essa semana, não foi isso, né? E por toda a família, principalmente ela pede pela irmã Lúcia, pelo irmão Francisco e pela proteção de Deus sobre toda a família. A irmã Keila Souza pede pelo seu avô, o Hamilton, que está doente. Então, o irmão Hamilton é esposo da irmã Cordélia, tá certo? Então, o irmão Hamilton está doente, a esposa da irmã Cordélia está doente. Então, a Keila pede pelo seu avô, tá certo? A Mel pede pela saúde da Suiane e da Emily, tá bom? Que elas estão lá em Brasileia e não estão bem de saúde. Então, pela irmã da Mel e pela sobrinha, a Suiane. Eu gostaria também de pedir pela saúde da Mel, né? A Mel está pedindo pela sua saúde, né? Que Deus ajude a saúde da Mel a se recuperar, ficar curada de uma enfermidade que a gente já vem tratando há algum tempo. E também ela agradece a proteção de Deus e o cuidado com toda a nossa família. Graças a Deus estamos todos em casa, não estamos internados, estamos todos aqui pela graça de Deus. A Eliette continua pedindo oração pela saúde da sua mãe, que tem sentido dor de cabeça, a dona Cândida, e fraquezas. E pede pela segurança do bairro, irmãos. Aí na Cidade Nova a coisa está difícil. Só para você ter uma ideia, foi quando que a gente foi lá? Eu fui no sábado ou no domingo, eu não lembro. Estava escrito, foi num dia, estava escrito CV, inclusive na parede, no muro de trás da igreja, né? CV lá bem grande, comando vermelho, né? Eu fui ontem lá no bairro de novo, e aí já tinham pichado o CV lá, e estava lá PCC e Bonde dos Três. Então você percebe a briga que está havendo, e as famílias e as pessoas inocentes é que estão no meio dessa briga. Então orem pela proteção, tanto dos servos de Deus, como daqueles também que não são servos de Deus, mas precisam de proteção, e que Deus resolva a situação com a sua justiça e seu poder. E aí quando Deus age, não tem quem o impeça, tá bom? Esses são os pedidos que chegaram agora para nós. Eu não sei se alguma coisa apareceu de novidade aí ainda. A dona Melanie está verificando. Enquanto ela verifica isso para nós, eu queria só, antes de dar o alô aos participantes... Ei, Oi? lembra que a avó da minha professora que está doente? Ah, obrigado. É o avô, né? A avó. Não, era a avó que estava doente. A avó da professora do Eliseu, eu não sei agora como é que ela está, né? Mas a avó da Tássia, que é a professora do Eliseu, estava doente. E o Eliseu está lembrando disso. Obrigado, Eliseu, tá bom? De nada, eu só coloquei na minha cabeça. Você vê na sua cabeça, né? Mas muito bom. Eu gostaria de já começar a avisar que dentro há uma perspectiva firme de que no dia 6 de setembro de 2020 nós retornemos às atividades no prédio da igreja. A não ser que o governo faça uma intervenção daquele tipo que não vai permitir, e aí nós vamos começar então uma oração e jejum para Deus derrubar isso, entendeu? Mas essa é a previsão, porque toda a sociedade está ficando liberada para passear, para ir para shopping, para ir para tudo quanto é canto. Mas o nosso parâmetro, só para deixar claro, o que está em parâmetro, é que dia 8 há uma previsão da volta das aulas. Se as aulas voltarem, a cidade vai ficar quase com trânsito normal. Então não há necessidade da igreja continuar fechada. Então é a nossa previsão, 6 de setembro de 2020, nós voltemos à nossa atividade. Ore conosco para que isso seja possível, tá bom? Em todo sentido, tanto que as aulas voltem, como também nossas atividades no prédio voltem. Até lá, estaremos prontos a atender. E se você quiser participar aqui em casa conosco, avisa antes, agenda, tá bom? Vai ser um prazer receber a sua família, ou você vir aqui, seja jovem, e participar aqui da transmissão conosco. Nós tivemos uma participação no final de semana, foi muito bom a presença de algumas irmãs que estavam aqui conosco, tá bom? Deixaram saudades. Então,
Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero dar um alô aos participantes agora. Vamos lá, Eliana que está anotando os participantes para nós. Vamos lá. Além dos que eu falei, já estão participando conosco. Manuel Oliveira, lá de Castanhal. Oi. Francisco Gomes, Lúcia Fran, Vanessa, Gabriel, deve estar Janine e Poliana também aí. Edson Rodrigues e Raimundinha. Olá, irmão Edson e irmã Anne Lima e Luziete. Olá, irmã Luziete. Keren, Thalita e o irmão Ezequias. Irmã Ezequias, boa noite para Sueli vocês. Santos, Olá, lá do Sueli Aviário. Santos. Olá, Maria olá. Perpétua com a gente também. Olá, Ótimo. Maria Perpétua. Arthur, Jael, Bela e Bebê. Tá Olá, certo? família E linda. Maria Inês, Bruno e deve estar Gessileia, Olá, Daílton também aí. Daílton, olá. Nossa querida Sula, que saudade, Sula. Sula, saudade. Ok, Júnia Souza aqui conosco, Olá, ainda bem que a irmã Keila e Júnia toda a Souza. família aí com a gente. Olá, pra... Tião Pinheiros, Olá, e aqui família Mazé e Pinheiro. Adriano conosco. Olá, galera. Olha, nós estávamos assistindo ainda agora um pouco do trecho do trabalho dele e ele agora está assistindo um pouco do nosso trecho. O pastor Isaías Jesus Carvalho Olá, lá no pastor Pará. Isaías. Tá bom? E está aqui conosco, Belly, deve estar Olá, também aí. Me Belly. ajudem. Anice, Anice, a Suelen, William, e o Riclay, Tchau, quem William. sabe também o Viva. Viriba, Olá, pra o vocês. Genilson, né? Ok, Tassivan lá de Manaus com a Olá, gente, Manaus. Tassivan. E Obrigada lá por no estar Pará conosco. temos a assistência Obrigada. de Eliel Costa, o irmão Olá, da Jael, Eliel filho do Costa. pastor Nonato. Israel Luiz Lima também está conosco. Olá, boa Luana noite. Florencio. Olá, Luana Florencio. Eu acho... Eu não consegui ler aqui. É Boa Gilcineide noite Ribeiro, pra né? todo mundo. Olá, É Gilcineide, pessoal. alguém me ajuda aí depois lá. Rosângela, Olá, Eurico, olá, Pedro, Eurico. Thiago, não sei se os Olá. Rainson estão aí também. Olá, professor. É Gilcineide, ok? Gilcineide, obrigado. Olá. Dissê, Hudson, Olá. a Jeane, a Adélia, Pra quem sabe a família Adélia, linda. vovó. E estão Olá. conosco a mulher maravilhosa. Quem é ela, gente? Grandma! Hi, Grandma! Eu não sei se a Kimi está aí também, mas uma boa noite, Aí, Kimi, Mariana. tá certo? Aline Lima, a Olá, nora da Aline irmã Lima. Socorro, tá certo? Ali, a esposa do Alan, eu acho que é essa, né? A Aline Lima, né? Olá! Ok. Verônica Modesta, Renato Modesto Olá, e criancinhas aí Modesto. com a gente. Maria Olá. Leonilda Branca está conosco. A irmã Olá, Margarida e a Dani. Olá, irmã Margarida e Dani! Keila Souza. Keila Souza é a mãe da Olá, da Keila também. Souza! Boa noite para você também. Ah não, Keila Souza é a que fez o pedido, né? É a neta da irmã Cordélia, né? Aí temos também aqui o Sancler, a Emily. Olá, e aí nós temos gente! também Hello! a Paulo, Sami, Suiane e Saíne. Saíne. Olá, Irmã galera. Marinalva e Rony. Olá, irmã Marinalva, irmão Rony. Abraço Irmã para Maria vocês Raimunda, também. que está aqui com a Olá, gente irmã Maria também. Raimunda. Eliette, Felipe, Dona Olá, Cândida, Alain e Eliette, Beth. Felipe, Dona Muito Cândida. obrigado pela Alô, sua. olá, galera. Pedro André. Abraço a vocês. Pedro Saudades. André lá de Manaus. Olá, Manaus, De lembrança. Pedro André. Pedro, se Deus permitir, em setembro eu vou no domingo ou de manhã ou à noite lá na Igreja da Fé para ver vocês, tá bom? Eu e essa menina linda aqui, minha filha, que Sim. parece com a mãe, tá bom? Sim. Tá certo? Vamos, irmãos, então cantar aquele cântico. Tens problemas, podes orar. Deus já sabe e quer ajudar. Não sejas duvidoso, pois Deus é poderoso. Por que se preocupar tanto? Podes orar. Vamos lá. Só um momento, deu uma coisa errada aqui. A vovó disse que a tia Kimi está. Ótimo. Ai, I can. Vamos cantar? Tens problemas, podes orar. Deus já sabe
vamos orar então e agradecer. E aí você continua no seu lar com o tempo de oração, intercedendo por esses pedidos e agradecimentos que foram feitos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela nossa família, obrigado porque estamos juntos em espírito, apesar de não fisicamente, mas principalmente em espírito e em verdade, louvando, orando, aprendendo do Senhor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Peraí. Oi. Tem o Joselinho Lucas. Joselinho Ni, família, obrigado. E tem o irmão Denis Clay. Ok, Denis, Socorro e Davi. Olha, tá aqui o gato. Olha aí. Edson, o gato tá aqui, tá? Pega aí. Prova que ele estava assistindo a live também. Tchau. Escondido. Tchau, boa noite.